e São Joaquim, os pais da Virgem Maria, pegaram ela tão pequenina como essa menina e levaram ela no templo, levaram a Virgem Maria ao templo. E lá no templo apresentaram a Virgem Maria. Para quê? Para que ela fosse consagrada a Deus. Desde pequena, Nossa Senhora já foi sendo treinada para fazer a vontade de Deus. Desde pequena ela já foi sendo treinada para se consagrar a Deus. Veja que bonito. Você pai, você mãe, precisa desde pequeno ensinar os seus filhos as coisas de Deus, a se consagrar a Deus. E olha, o Evangelho já diz: quem é o meu pai, a minha mãe, quem são a minha família, disse Jesus. É todo aquele que faz a vontade de Deus. Às vezes a gente se engana acreditando que a santidade consiste em fazer 40 dias de jejum a pão e água, que a santidade consiste em se penitenciar a tal modo de arrancar o couro da nossa pele. Olha como ele é tão santo, ele desce de joelhos toda a ladeira da Canção Nova rezando o terço. Não, isso aí não tem nada a ver com santidade. Isso se chama piedade. Aquela pessoa é piedosa. A santidade, ela consiste em uma somente coisa: fazer a vontade de Deus. E aqui está o grande problema, porque no final das contas nós sempre queremos fazer a nossa vontade. Jesus está pedindo para você ficar em casa, você não, você quer sair. Jesus pede para você lavar a louça, você quer cozinhar. Jesus pede para você trabalhar, você quer ir para a igreja. A santidade consiste em fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus muitas vezes passa pelos nossos deveres do dia a dia, as nossas obrigações do dia a dia. E é essas que nós queremos fugir também diariamente, todo dia. Se Deus me coloca como padre, então Ele quer que eu celebre a missa todo dia. Se Deus te coloca como casado, quer que você viva as coisas de casado. Você, mulher, não pode querer ser freira casada. Você, homem, nem também pode querer ser padre casado, não pode. Por aí, às vezes, inventam, série de coisas dentro do matrimônio, invenções que às vezes cabem para uma vida religiosa, uma vida de monge. Não é isso. Quer dizer que você agora casado vai rezar o dia inteiro de joelhos, voltado para a cruz? Não é isso. Tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, tem que fazer comida, limpar a casa, levar o filho na escola, voltar. Isso é a santidade. A gente inventa muitas coisas em cima da santidade. E é muito mais fácil, de repente, eu dizer para você: olha, reze 10 terços, e você vai falar: nossa, isso é ser santo, eu vou rezar os 10 terços. Mas eu estou te ensinando hoje, isso é ser santo? Não, isso é ser piedoso. A santidade, mais uma vez eu repito, consiste em fazer a vontade de Deus. Você que é casado, que está sentado aqui, talvez seja com a sua esposa ou não, você se lembra das promessas que você fez no dia do seu matrimônio? Você se lembra? Você lembra o que você falou diante do altar? Falou para o padre, mas acima de tudo falou para Deus? Se lembra? Eu te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, por todos os dias da nossa vida. A santidade está nessa promessa. Você não fez essa promessa para Deus diante do altar, diante do Padre? Aonde está a sua santidade? Em cumprir essa promessa. Ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Não, Padre, é muito mais fácil sentar na capela e rezar 10 terços do que amar-te e respeitar-te. Pesa, né?
Um dia amar e respeitar é bom, no outro dia tem uma briga, no outro dia você não está aguentando mais o esposo, no outro dia o cara já não quer mais estar em casa porque brigou com a mulher, e aí vai. Mas aonde está a sua santidade? É nisso. Não dá para fugir disso, meu irmão, minha irmã, você casado, não pode fugir disso, não pode inventar outro caminho de santidade. Outra promessa que se faz diante do altar é que o casal vai acolher todos os filhos que Deus mandar. Mas hoje os casais já não querem mais nem ter filhos. E olhe lá, né? Hoje os casais na verdade já não querem mais nem se casar. E está tudo bem, também não precisa casar obrigado. Mas se você veio até o altar e prometeu para Deus, isso é muito sério. Isso quer dizer que quando você morrer e chegar diante do altar do Senhor, o altar do céu, Deus vai cobrar de você o que você prometeu para Ele. Ou você enganou Deus, você mentiu para Ele, você falou as promessas da boca para fora, foi isso? Você prometeu de verdade ou você mentiu para Deus lá diante do altar? Ser consagrado a Deus é isso, é as promessas que você fez para Ele. Assim como também muitas vezes nós não vivemos as promessas que nós fizemos no nosso batismo, de crescer na fé, de amar a Deus sobre todas as coisas, de não falar o santo nome de Deus em vão, de honrar o pai e mãe. Veja, a família está no terceiro mandamento da lei de Deus. Tirando amar a Deus sobre todas as coisas e não falar o nome de Deus em vão, imagina, a coisa mais importante é a família. E a família muitas vezes é a nossa cruz, a cruz que nós não queremos carregar, a cruz que com o tempo das mágoas, o tempo do sofrimento, com as decepções, a cruz vai pesando. É verdade ou não é? O casamento vai pesando, mas é isso mesmo, é o peso da cruz que te santifica, que te faz santo. É o peso de ser fiel quando não se ama mais. Ao contrário, na verdade, vou mudar a palavra. Ser fiel quando se não tem mais prazer, né? Porque amar é isso, né? Amar é ser fiel, continuar, se sacrificar. Mas e quando não se tem mais prazer, quando não se tem mais aquela palavra boba que todo mundo diz, a tal da química, quando acaba a química, e aí? Muitas vezes nós pensamos num matrimônio perfeito, numa ilusão, que quando se casa tudo cai por terra. A ilusão vai acabando e a realidade vai batendo na porta. As brigas vão batendo na porta. Mas todos nós não podemos, no momento da primeira desavença, da primeira briga, não podemos desistir. Isso é imaturidade. Desistir é imaturidade. Desistir é não querer crescer, é não querer vencer os desafios. Desafio da doença. Muitas vezes o homem cai numa depressão, a mulher cai numa depressão, precisa cuidar do outro. É um desafio. Desafio quando a paixão acaba, é o desafio de amadurecer no meio de tudo isso, de insistir e crescer como pessoa, sair do simples prazer da coisa, mas de ter uma vida realmente consagrada a Deus. Nossa Senhora foi treinada para ser consagrada a Deus desde criança. Então quando o anjo aparece para a Virgem Maria e diz para ela que ela seria mãe do Salvador, ela já está pronta para dizer o sim, e já vai dizendo: eis a serva do Senhor, porque ela já foi treinada. E nós todos os dias devemos tomar a nossa família e consagrá-la à Virgem Maria. Devemos treinar a nossa consagração à Nossa Senhora, para que Nossa Senhora nos ensine a ser família de verdade. Eu acho muito interessante uma coisa também na Canção Nova. O Padre Jonas diz nos nossos documentos, no livro interno da Canção Nova, que todos nós somos missionários. Nós não conhecemos um ao outro e muitas vezes somos lançados para morar no mesmo lugar. Eu não conhecia
Joseano. Eu não conhecia o Padre Charles. O Padre Charles eu ainda morei com ele no seminário. Mas quando cheguei no seminário eu não conhecia ele. E nem mesmo os outros 25, 26 que moravam comigo. Quase 30 pessoas morando na mesma casa. Eu não conhecia ninguém. E veja o desafio de não conhecer a pessoa e morar com ela. É um desafio. O jeito de cada um, imagina, 30 pessoas, cada uma de um jeito. Uma do Paraná, outra de Minas Gerais, outra do Nordeste, eu de Cuiabá, cada um com a sua comida preferida. Um gosta de carne, o outro de cuscuz, o outro disso e o outro daquilo, cada um de um jeito. E o Padre Jonas diz que no meio de tudo isso, nós devemos criar um ambiente de família. Olha a palavra, criar um ambiente de família. Ou seja, a casa do seminário estava pronta, mas o ambiente, o sentimento de família estava pronto? Sim ou não? Sim ou não? Não. O sentimento de família não estava pronto. O sentimento de família precisava ser criado. Quando você casa, é preciso criar o ambiente de família. Criar esse ambiente, um ambiente que não está pronto. Morar com uma pessoa que aparentemente você conhecia, mas quando você vai dormir na mesma cama, muda, né? Vai criando intimidade. Um gosta de ar-condicionado, o outro de ventilador, o outro gosta de janela aberta. Eu morei uma vez no seminário, um ano, fiquei num quarto com 3 pessoas, eu e mais 2. Veja, eu gostava de ar-condicionado, não tinha, já tinha perdido. O outro gostava de ventilador, para mim estava no meio termo. Mas o outro não gostava, o outro queria que o ventilador tivesse desligado. Para não arrumar briga, a gente fez um combinado: segunda, ventilador ligado; terça, desligado; quarta, ligado; quinta, desligado. O dia que o ventilador estava desligado, meu Deus, era um sacrifício para dormir. Uma suadeira. Mas o outro não gostava, eu tinha que respeitar o jeito do outro, ceder ao outro, para que o outro também se sentisse em casa, no ambiente de família. Não adianta você na sua casa impondo o seu jeito, precisa também ceder ao outro, para que o ambiente de família seja criado. Eu estou dizendo aqui, estou olhando casais aqui, talvez de 10, de 20 anos, de 30 anos juntos, está dizendo: nossa, padre, eu já casei já faz muitos anos. Mas o que eu quero dizer para você, talvez o ambiente de família da sua casa se perdeu. É preciso retomar o ambiente de família, o ambiente de paz, de acolhida, de casa. Eu gosto tanto quando eu vou de férias, eu me sinto na casa da minha mãe, me sinto acolhido. Quando eu deito na minha cama, dou aquela cafungada no lençol da minha mãe. Minha mãe tem um jeito próprio de lavar roupa. E ela tem um amaciante próprio dela. E quando eu dou aquela cafungada no lençol dela, estou em casa. E no outro dia eu acordo de manhã cedo, levanto, meu pai e minha mãe estão lá sentados, tomando chimarrão, que é o jeito deles. Eu olho para eles ali e digo: estou em casa. E no domingo não falta, domingo é sempre churrasco na minha casa. Faça chuva ou faça sol. E se eu dormir até mais tarde, que é muito difícil, meus pais não deixam, meus pais sempre acordam cedo, já vão lá e me acordam. E a primeira coisa que meu pai faz já é acender a churrasqueira com lenha verde. Põe lá a lenha seca, né? Põe a lenha seca ali de angico, que tem bastante na casa do meu pai, o angico. Ele põe para acender aquela lenha. E desde o domingo de manhã eu já vou sentindo o cheiro de fumaça. E eu digo: estou em casa. E hoje tem churrasco, é domingo. Eu já sei que é domingo porque o cheiro da lenha e o churrasco. Você tem que criar um ambiente de família na sua casa, um ritual, algo próprio da sua família, para que os seus filhos saibam que eles estão em família, para que o seu esposo saiba: eu estou na minha casa, eu estou em família, para que a sua esposa saiba: eu estou em casa, eu estou em família. Esse ambiente precisa ser criado. Ele não está pronto, ele não pré-existe.
Quando você casa, a casa pode até estar pronta, mas o ambiente de família, não. Nós precisamos criar o jeito de ser família, criar o meu jeito com o jeito da minha esposa. E o problema está aí, né? Que muitas vezes esse jeito não combina, porque tua esposa foi criada de um jeito na casa dela, com os pais dela, e você foi criado de outro pela sua mãe, muito mimado, muito cuidado, como eu também fui. E aí se choca. Você quer que a sua esposa cuide de você como mãe, mas não, ela é esposa. E você, esposa, quer que seu esposo cuide de você como o pai dela cuidava, mas não, você não é o pai, você é o esposo. Aí as brigas começam. Por isso é preciso um dia ligar o ventilador e no outro dia desligar. Um tem que ceder para o outro, para criar esse ambiente. E juntos vocês vão criando o próprio jeito de ser família de vocês. Diferente do jeito de ser família, talvez, da casa do seu pai e da sua mãe. É preciso sair da casa do pai e da mãe para criar o próprio jeito de ser família. Você e a sua esposa. Preciso dar espaço para que isso aconteça. Ser família é a coisa mais gostosa do mundo, porque faz com que nós nos sentimos confortáveis, seguros. A palavra é essa. Ser família é se sentir seguro, em segurança. Por isso não pode haver traição, porque onde tem traição tem insegurança. E não segurança. Insegurança, desconfiança, diferente de segurança, de confiança. Está vendo como são palavras que vão combinando? Preciso nessa noite pensar. Preciso que você se recorde. Você casado, você família, se recorde. Pense como criar um bom ambiente de família na tua casa. Se recorde do dia que você se apaixonou pelo seu esposo, pela sua esposa. Você se lembra do dia que você se apaixonou? Você se lembra disso? Lembra como foi? Aonde foi? Você lembra se você ganhou uma flor? Ou se de repente você nem queria, né? Tem gente que diz assim, eu nem queria, mas ele me convenceu. Outros dizem, foi ela que deu em cima de mim, padre. Eu fui obrigado a casar com ela. Sei bem. Você se lembra de quando você se vestiu de noiva e entrou naquela igreja para se casar? Quando você estava ali, homem, com aquele terno bonito, usou só aquela vez, nunca mais usou, né? Nunca mais pôs um terno na vida. Botou aquele terno bonito, estava lá no altar, aos prantos de choro. Acho bonito. Os homens, quando estão lá no altar esperando a noiva, chorando, choram. E quando a noiva demora para entrar, às vezes eu faço brincadeira. Eu fiz com um amigo meu esses dias. Eita, acho que ela desistiu, viu? Porta fechada, não entrava nunca a mulher não entrava, 10 minutos, 15 minutos. Aí toquei nele e falei assim, rapaz, eu acho que ela desistiu, viu? Caiu a ficha dela, sabe que tu não presta, desistiu. Mas não, eu estava lá aos prantos de choro. Ai meu Deus, a mulher entrando, coisa linda. Tem que se recordar disso. Se recordar de quando vocês vieram diante do altar e fizeram as promessas. Amar-te e respeitar-te, na saúde e da doença, todos os dias da nossa vida. Essas são as promessas de santidade para a sua vida, juntamente com as promessas do teu batismo. Por isso eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero pedir que nossa equipe de música já vá dedilhando